Muito bom dia! Eu sou a Mirelle e vou passar um tempinho junto com você durante o Boa Manhã dessa quarta-feira. E essa é a Semana da Mulher e como você já deve ter percebido nos programas de segunda e terça, estamos falando da força da mulher no mundo dos negócios. E hoje vamos receber a sexóloga Miriam Rossi para uma conversa sobre um tabu que é a sexualidade feminina. Também temos uma matéria da TV Brasil falando um pouco sobre um aplicativo que pode auxiliar mulheres ameaçadas por algum tipo de violência. Também, como está chegando a Páscoa, a gente vai ter uma reportagem também da TV Brasil sobre isso e o mercado de chocolates. E como você bem sabe, não pode faltar o nosso Boa Receita, em que eu vou preparar uma receita deliciosa para você fazer comigo junto da sua casa. Vem comigo, o Boa Manhã dessa quarta-feira está começando. Pessoal, olha esse look lindo da Dona Laura Boutique que eu estou usando, eu amei. Se você quiser um macaquinho como esse, uma sandália, gente, olha essa sandália linda, como essa, você pode acessar o Instagram delas, aqui a loja, que vai estar aparecendo aqui na tela, você vai encontrar looks tão lindos quanto esse, tenho certeza que você vai se apaixonar. Então vamos para a conversa de hoje. Para começar a nossa manhã de quarta-feira, a gente vai conversar com a Miriam Rossi. Ela é sexóloga e a gente vai conversar alguns aspectos sobre o tema, os tabus. Então vamos lá. Tudo bem, Miriam? Bem, muito obrigada do convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, viu? Prazer todo meu, todo nosso pela sua presença aqui. Então fica à vontade. É uma conversa assim bem descontraída que a gente vai ter aqui. Sim. E bom, eu já vou começar perguntando para você, que você é empresária, né? Você é artista plástica, sexóloga. Isso. Então você tem uma loja, né, de produtos eróticos e você, quando você decidiu abrir seu próprio negócio, principalmente sobre esse tema? Tá. Há 3 anos eu resolvi abrir a minha loja online, mas eu estou no ramo de sex shop há 10 anos. Então, Sim. no começo eu era consultora, depois eu representei uma marca de atacado, aí eu só atendi atacado. E então, há 3 anos eu resolvi realmente empreender no meu negócio, e um negócio de sucesso. Que bacana, tenho Né? certeza. E bom, indo lá no início, quando Sim. você estava na faculdade, você sendo uma mulher estudando sexologia, você sentiu, o que você sentiu ali naquele ambiente, naquele momento? Tá. Na faculdade, eu não tive tantos problemas, porque a maioria de lá eram mulheres. Para você ter uma ideia, na nossa turma tinha um homem, de 17 mulheres e um homem. Então é tudo muito tranquilo, o tema é aberto, você fala de sexualidade, fala de sexo, posições, tudo que você acha que é pertinente ao assunto, fala e o homem acaba acatando o que nós dizemos, né? Então, na faculdade eu não tive nenhum problema, não. As situações começaram a surgir depois de você colocar em prática todo o conhecimento, porque muitos perguntam, mas você vem junto junto com o produto? Então, você Preconceito, tem né? preconceito. Um estigma ali. Sim, sim. Então, a gente pode até pontuar isso, que eu achei muito interessante da sua fala, que enquanto você estava na faculdade, mais mulheres estavam Sim. tratando ali do assunto, e na sociedade já é o contrário, né? O homem que é acostumado a se impor no quesito sexualidade. Sim. Então, a gente pode pode observar esses dois aspectos, né? Quando é sobre educação, a mulher está ali. Isso. Tudo bem, agora na sociedade não é permitido. Não, exatamente assim. E eu escolhi fazer o curso de sexologia justamente para passar a informação correta ao entregar o produto para o cliente. Porque quando você entrega um produto para o cliente, não é só, olha, passa aqui que vai dar o resultado, ou que esquenta, ou que esfria, é para isso, aquilo. Não, você tem que falar com uma propriedade, olha, isso é para isso, e explicar direitinho. Quando você explica para o homem, tá? Porque hoje quem vai procurar uma loja, a maioria das vezes, são as mulheres, por incrível que pareça. Mas quando o homem vem, ele já vem com um certo receio, né? Ele fica mais tímido, então você tem que abranger um assunto mais delicado e de uma maneira mais correta, com as palavras certinhas, para que ele fique confortável, Sim. você possa acolher a situação.
E tem aqueles engraçadinhos mesmo que vêm com Más intenções, né? má intenção, exatamente. É legal isso, porque a informação para a mulher e para o homem é sempre um tabu naquele sentido de que ele fala abertamente sobre sexualidade, mas quando se trata de informação, ele se fecha. Então, Exato. a gente pontuar isso, né? Porque é uma coisa que tem que ser combatida, gente. Claro. A informação é para todos e tem que ser estudada e consumida por todos. Sim, né? sim. E pegando um gancho nisso, você dá aulas, palestras, né, em escolas sobre sexualidade. Como que você sente a recepção dos pais sobre essas aulas que você leciona? Tá. Então, assim, o meu foco maior não é lecionar nas escolas, porque o que acontece? A parte de sexologia nas escolas está ficando com a professora de biologia, aonde ela, durante a aula de biologia, ela vai e explica. Porque para os pais, quando nós lançamos um projeto para a escola, fica um tanto quanto agressivo, porque o pai entende que você, como sexóloga, vai na escola e vai induzir o filho deles a manter relação sexual um pouco mais cedo. Que não é nem um pouco a intenção. Claro que não. O nosso objetivo é você participar, os alunos, junto com os pais, porque você tem que dar a aula para os alunos, mas você tem que conversar com os pais. Sim. Porque o assunto continua em casa. Perfeito. Né? Eu não posso dizer que começa, porque muitos não iniciam esse bate-papo com os filhos. Então, acabou ficando essas instruções para a professora de biologia, que vai ensinar como que a menina menstrua, como que é a ereção, como colocar um preservativo, sendo que o sexólogo poderia fazer isso num momento especial, mas nós não temos a parceria dos pais. Talvez ainda por falta de um incentivo com as escolas. Pode ser que para o futuro esse projeto venha a acontecer. Pode ser. Né? Porque a educação sexual é primordial, principalmente Claro. nos primeiros anos, e a gente sente essa ausência nas escolas brasileiras de ensinar a juventude, principalmente nos primeiros anos, ali, a entender, né, o que está acontecendo, porque é natural e vai acontecer com todos. Lógico. Então, a gente tem que falar disso. E existe uma resistência, né, dos pais e que não aceitam falar isso, né, na escola. E é um tema pertinente, principalmente em relação ao abuso sexual, que tem que ser falado para ser combatido. Como você sente sobre essa rejeição dos pais nas escolas? Olha, o abuso sexual, ele é menos falado ainda nas escolas. E as escolas poderiam ser, sim, uma porta muito aberta para esse assunto, que é um assunto muito difícil, que acontece a cada minuto. Eu participei de um congresso somente com esse assunto, eu saí de lá passada, eu fiquei uma semana tentando digerir toda aquela informação, porque é mais além do que a gente imagina, nós nem conhecemos sobre esse assunto. Então, ele tem que ser dito para o adolescente, não somente nas escolas, mas também em casa com os pais. Porque, às vezes, o abuso sexual está na família, está no vizinho, né? Vizinhos, por favor, me entendam que eu estou pondo para vocês. Mas é assim, ele está mais próximo do que a gente imagina. Sim. E a criança, se ela não souber do assunto, para ela vai achar que é tudo normal. Né? Então, as escolas, nós colocamos as escolas hoje porque é um meio de comunicação com o aluno, com a criança, com o adolescente. Deveria ser muito aberto para esse tipo de assunto. Sim, né? Que é tão delicado. Completamente delicado e evitaria muitas situações. Muitas. Porque a criança bem informada saberia, né, quais os limites. Sim. Então, eu acho que é um tema que deveria ser tratado com mais naturalidade e com mais ênfase, muito mais ênfase, né? Sim. Mas, mudando um pouquinho de assunto também, a gente pode falar das DSTs, né? Que são também uma pauta que é importante a gente falar nas escolas, né? Sim. As doenças sexualmente transmissíveis. Como que você acha que é a forma de abordar isso na escola de forma correta para se prevenir que essas crianças, adolescentes
tenham esse tipo de doença tão cedo, que a gente tem observado que ao não falar, acontece com mais frequência. Exatamente, pela falta de conhecimento até, né? Sim. Quando nós falamos de ignorância, assim, no assunto, é exatamente a falta de conhecimento. Então, assim, as doenças, elas passaram a ser infecções, então não é mais DST que a gente fala, e nós falamos em IST, infecção sexualmente transmissível. Perfeito, já vou corrigir aqui, ó, porque não sabia dessa informação, por Olha isso que é aí. importante a gente falar. Porque ó, quando fala em doença, são doenças visíveis. Sim. Então, alguma coisa na pele que você consegue enxergar. E a infecção, ela é alguma coisa que está interna, que ela pode surgir sem ser sintomática. Que é o caso das infecções sexualmente transmissíveis. Exato. Então, alguma infecção na pelve, uma herpes genital, alguma coisa desse tipo, né? A clamídia, que é tão comentada aí nas mídias, né? Nas redes sociais, esse tipo é uma infecção que acontece. Então, se tornou a nomenclatura IST a partir de então, para que possa abrir um leque maior e que as escolas, os sexólogos, terapeutas conseguem levar para as crianças e adolescentes e também para os pais esse tipo de informação. Porque, né, não é só as crianças, às vezes o próprio pai, a própria mãe acaba ficando sem informação. E não consegue levar a informação para os filhos porque também não a possui, né? Sim. E, bom, por que você acha, assim, pela sua experiência e sua opinião como especialista, de que é tão difícil, apesar de hoje em dia nós termos tanta informação, tanto acesso à informação, por que você acha que é tão difícil falar sobre sexualidade, tanto nas escolas quanto... por que você acha que é tão difícil isso? O que acontece? Isso daí é minha opinião, tá? Sim. Quando você vai falar de sexo, que nem um pouco antes de começarmos o programa, estávamos todos batendo papo sobre sexo de uma maneira bem natural. Exato. Então, o que falta um pouco nas pessoas é falar de sexo e de sexualidade com naturalidade. Porque todos nós namoramos, independente da opção sexual de cada um. Se namora menina, se namora menino, se é hétero, se é independente. Só que quando você vai falar de sexo, você já imagina uma pornografia. Sim, né? E não uma sexualidade suave, de uma relação sexual, de uma intimidade. Uma naturalidade, né? Uma naturalidade. Porque o fato de eu conversar com você sobre sexo não significa que eu quero saber da sua intimidade. Nós vamos falar de sexo, simplesmente isso. Não importa que horas... O nosso programa vai no ar durante a manhã. Sim. E nós estamos falando de um assunto que ainda é um pouco polêmico. Sim. E que, quem sabe, um dia ele venha a ser tão natural quanto nós queremos. Sim. Sabe? Quando a criança vai perguntar para a mãe como é que eu fui feita, né? E a mãe começa a falar que foi o pássaro que trouxe, a cegonha que trouxe. Não, gente, a partir do instante que a criança perguntou, é porque ela tem curiosidade. E se ela não tiver a resposta com você, ela vai procurar na internet. E às vezes procura, acha, encontra alguma coisa que não é de acordo. Né? Então, por que não você, a mãe, explicar qual foi a situação que aconteceu, para que tudo, ela surgisse, ela nascesse. Sim. A partir disso, você acha que tem idade específica para falar do assunto? Como que é a sua recomendação, por exemplo, para uma mãe ou para um pai que tem essa dúvida? Tá. Então, assim, não vamos colocar, olha, a partir de X idade. As crianças hoje, elas estão curiosas um pouquinho mais cedo. Até pela quantidade de informação, né? Antes, quando você tinha 10 anos, você ganhava ainda uma boneca. Hoje, aos 5, você já está ganhando um iPhone. Né? Sim. E tá tudo bem, o que nós vamos fazer? Porque a outra amiguinha de 5 já ganhou, e se você segurar muito, vai ficar muito fora da situação. Então, o que eu faria com o meu filho hoje? Veio perguntar se ele tem 3, 5, 7 anos... Conta alguma coisa, porque com 7 anos, se você contar explicitamente, ele não vai entender.
Então, conta algo que ele perguntou, responde somente o que ele te perguntou. E mais lá na frente, ele vai vir com outra curiosidade. Ele mesmo vai te mostrar os sinais que você tem que seguir, tá? E você vai alimentando isso de uma maneira suave, de uma maneira natural, a ponto dele não precisar procurar tantas informações na internet e ele vai ficar. Você pode até dizer para ele, olha, eu posso te contar hoje até aqui. Quando você tiver outra dúvida, vem me procurar e eu continuo te contando para que você entenda melhor. Então, você não vai deixá-lo sem resposta e ele vai ficar satisfeito. Vai dosar a resposta correta, né? Isso. Com a situação. Entendeu? Então, assim, na minha opinião, não tem uma idade específica. E cada criança vai ter um sinal para te mostrar. E isso não vai mudar opção sexual, não vai mudar atitudes. Se você tiver uma boa índole, ele também vai ter, né? Boas atitudes, ele também vai ter. Que dizem que criança é o espelho do adulto, né? Eu acredito nisso. Perfeito. E bom, a gente falando aqui que é um tabu, né? Você acha que essa situação um dia vai deixar de ser tabu? A gente vai conseguir romper com esse estigma negativo da sexualidade? Olha, eu tenho estudado bastante para isso. Tenho me esforçado bastante para isso. Eu tive um projeto ano passado, com parceria com o Sebrae, que nós conseguimos reunir 2.000 pessoas. Falando de sexualidade, falando como montar uma loja de sex shop. Então, o que eu quero dizer é assim, que você vai espalhando isso, né? Vai envolvendo outras pessoas e que elas tenham isso dentro de cada uma e vai dividindo esse conhecimento para que um dia nós possamos realmente vir aqui na TV, falar sobre isso da melhor maneira possível. E abordar ainda mais sobre o assunto, né? Sim, porque é linda essa atitude, sabe? Que nem quando vocês me convidaram, eu super topei. Porque vir ao ar falar de sexualidade, são poucos os programas que abrange e de uma maneira tão suave. Então eu acredito sim, eu tenho trabalhado bastante para isso, que esse tabu vai um dia se dissolver. E vai, a gente tem esperança que vá mesmo, então fica aqui, vai terminar o primeiro bloco cheio de esperança. Oba! Bom, o papo tá muito interessante, gente, mas a gente vai ter que ir para uma rápida pausa e a gente volta já já com a Miriam falando mais sobre o tema, então fica aqui comigo que a gente já volta. Estamos de volta e a gente está conversando hoje com a Miriam Rossi, ela é sexóloga, a gente está conversando sobre o tema, porque é tabu e mais dúvidas aqui que a gente vai tirar com ela, algumas perguntas muito legais. Então vamos voltar aqui para o nosso papo, Miriam, que está muito interessante. Que bom. E você tem uma loja, né? Você comentou no início da nossa conversa que você tem uma loja, que você vende produtos. Isso. E, bom, como que foi ser uma mulher nesse ramo, a primeiro momento, como que está sendo hoje em dia, o que você sentiu? Tá, então assim, como eu falei no começo, né, há 10 anos no mercado e 3 anos com a minha loja empreendendo diariamente, nas redes sociais e tudo mais. O que me ajudou a enfrentar qualquer tipo de preconceito? Minha família me apoiando. Então, quando eu falo minha família, são os meus 2 filhos e o meu esposo. Meu esposo me apoia assim 24 horas do dia, ele me ajuda nas entregas, no atendimento, então um super parceiro. Isso me deixa mais segura e mais confortável de falar com os meus clientes, de expor todos os produtos para eles de uma maneira bem suave. Então, quando eu converso que meu cliente me liga, eu falo abertamente, como se estivesse na loja presencial, porque a loja hoje... A loja online, ela despontou um pouco mais devido ao período de pandemia que a gente está passando. Sim. Então, o contato pelo telefone, ele se torna um pouco mais natural. Então, você consegue atender o cliente de uma maneira bem suave, junto com o computador. Então, este é o meu diferencial na minha loja quando eu apresento, tá? Porque
online você não está pegando o produto. Então, quem está do outro lado tem que sentir realmente o que vai comprar, né? É como eu falei quando eu entreguei os mimos para vocês. Olha, tem aí um passo a passo. Então, eu mando para o meu cliente impresso passo a passo. Como se eu estivesse lendo lá, olha, fulano, você vai usar assim, assim, passar assim, assim, para você ter este resultado. Então, é desta maneira que eu atendo meus clientes. E aí, com preconceito ou não, a gente vai tendo um jogo de cintura, vai levando e atendendo da melhor maneira. Perfeito. Para o pessoal de casa entender, a amiga que ela trouxe alguns presentes para a gente, tem alguns Isso. mimos muito legais que você de casa vai poder também ter acesso quando acessar a loja dela lá no Instagram, no Facebook, poder ver vários produtos muito legais que a gente vai passar no final dessa entrevista. Então, fica aqui com a gente. E bom, você sentiu diferença assim na pandemia? Você até citou, né, que a questão do atendimento, ele passou para ser mais online. Como que foi essa relação e como que vocês lidaram com isso? Olha, no primeiro mês de pandemia, meu faturamento foi zero. Não vendi um produto no primeiro mês de março. E eu entrei em pânico, porque eu falei, e agora, né? Nós não estávamos entendendo o que estava acontecendo. E para nós, aquilo ia passar num espaço curto, mas não passou. Tanto é que nós estamos ainda arrastando isso até este ano e vamos saber quando. No segundo mês que a gente acostumou com a situação, eu fui em busca de conhecimento, fazendo cursos, lives e por aí vai. Aí tive ideias, tive projetos de lançamento naquele período. Eu lancei, veio o planejamento de um sex box, que seria um produto por assinatura. Você faz uma assinatura e recebe na tua casa, via correio, motoboy, enfim, aquele box especialmente montado para você. Uma caixinha com vários produtos, que tem muito no ramo da beleza, né? Sim. No sentido de produtos de cabelo, né? Tem essas caixinhas que vem. Isso, que aí você recebe mensalmente, escolhe lá. Então, esse produto veio durante o período de pandemia em 2020. Ele vai ser lançado esse ano, a princípio ia ser em janeiro, eu adiei um pouquinho mais, porque eu quis que amadurecesse um pouco mais essa assinatura. Mas o que eu quero dizer é assim, mesmo você com tantas dificuldades, porque nós tivemos dificuldades em 2020 em todos os ramos, dentro desse período você pode ter novidades, e foi isso que eu transformei. Eu procurei este momento, coloquei o planejamento à frente, o equilíbrio, porque você tem que ter muito equilíbrio e conhecimento, para vir um novo produto. Então, a minha saída para esta situação foi realmente isso. A criatividade, né? Se reinventar para conseguir atuar melhor. Sim. E, bom, você citou aqui, né? Aliás, você começou a fazer vendas online em 2019, Isso. certo? Então, você sente que online as vendas fluem melhor, os clientes se sentem mais à vontade, até pelo assunto ser um tabu, do que eles se sentiriam, por exemplo, numa loja física? Como que você sente essa relação? Olha, quando eu comecei com a loja, tá, em 2019, o que eu percebi foi assim, ou melhor, o que eu achava, que eu ia montar a loja, eu já ia sair por aí vendendo muito, meu faturamento ia ser assim, lá em cima, eu ia chegar em 1 milhão anual rapidinho. Ah, doce ilusão, porque eu tive que trabalhar muito, muito, muito. Então, essa história da loja presencial, alguns clientes sentem muito falta desse contato, dessa aproximação, de sentar, de entrar na loja, experimentar o produto, conversar um pouco mais. Tem cliente que entram em loja e fica horas, olha uma coisa, olha outra, tal. Só que o ano passado nós tivemos um outro perfil de cliente, sabe? Porque esse contato gostoso que a gente gosta de apertar, de abraçar, tivemos que soltar um pouquinho mais. Então o cliente passou a comprar direto online. Quer dizer que até o perfil de compra do cliente também mudou. Sim. Né? Falando assim um pouco desta situação, eu mulher, no mês das mulheres e tudo isso,
Nós temos que sair dessa casinha, desse conforto, dessa coisa assim, porque mulher pode sim. E deve, né? E deve. Sabe, o lugar da mulher é onde ela quiser estar, não é assim? Exato. Então, hoje, eu estou no lugar certo, eu escolhi o que eu quero fazer e transformei esta minha situação para o online de uma maneira bem suave. E hoje, então, o nosso perfil não é tão presencial e sim o online. Cursos e tudo mais, acaba sendo tudo online. Perfeito. Tá? Para finalizar, no início eu citei que você é artista, né? Plástica. Isso. Como que você retrata essa questão de você também ser uma sexóloga nas suas obras? Tá. Quando eu ingressei no ramo, há 10 anos atrás, eu participei de uma feira, que nós já estamos, acho que vamos para a 7ª edição da feira, e eu fui expor as minhas obras de arte. Foi lá que eu comecei a ser conhecida no mercado como a arte. Até então eu não era sexóloga, mas o nu artístico sempre me envolveu, o nu feminino e masculino. Então, essa exposição foi para lá de uma maneira também bem bacana e reuni vários artistas. Vou fazer isso esse ano novamente, porque essa feira vai acontecer. Então, nós vamos ter uma bienal dentro da Intime, ela chama Intime Expo, essa feira. E vamos reunir vários artistas, onde terão não só olhos sobre tela, e sim esculturas também. Quer dizer que hoje a sexualidade dentro das obras de arte, ela é vista assim de uma maneira mais suave, né? Porque a arte é a arte. Sim. Não é esse tabu que a gente vê, você compra, você olha o nu, gosta, imagina já ele dentro da sua casa, enfim, é uma outra conotação. Abordagem. É isso. E a gente, o interessante é trazer, né, essa pergunta é legal, para trazer esse tipo de naturalidade em todas as outras situações, Sim. né? Então a arte ela é um princípio do qual a gente pode se espelhar também na sociedade, a gente Sim. trazer essa naturalidade da sexualidade em todos os ambientes. Exatamente, que linda. E é por isso que foi tão legal aqui conversar com você, Miriam, foi muito bacana mesmo. Infelizmente a gente vai ter que encerrar, tem tanta pergunta aqui que eu gostaria de fazer e é de verdade, essa semana em especial tá rolando isso, assim, eu tenho tanta pergunta para fazer, mas a gente tem que encerrar. Que pena, né? Tinha que ter 2 horas de programa. Exatamente. Bom, e para finalizar, você quer passar suas redes sociais, pessoal de casa? Passo sim. Olha, o Instagram da loja é @sexyhomeoficial, o sexy é com Y. O Instagram meu como sexóloga é @miriamrossi07 e o site www.sexyhome.com.br. Espero vocês lá. Perfeito, vai aparecer aqui na tela, todo mundo vai poder acessar. Oba. Então, muito obrigada, foi um Obrigada, prazer recebê-la, viu? Obrigada, eu quem agradeço o convite, agradeço a todos vocês. Estou à disposição nas minhas redes sociais para atender quem precisar. Perfeito, Obrigada, muito obrigada, viu? Miriam. Obrigada. Bom, pessoal, esse foi o papo de hoje. E agora a gente vai ter que... inclusive, se você perdeu, né, algum momento aqui do nosso papo, acesse nosso canal do YouTube, Programa Boa Manhã, que você vai poder ver tudo. Já estava esquecendo de te lembrar disso, hein? Mas acessa lá que tá muito legal. E, bom, agora sim a gente vai assistir uma matéria muito interessante aqui, que a TV Brasil disponibilizou pra gente, falando um pouco sobre um aplicativo que pode auxiliar mulheres ameaçadas por algum tipo de violência. Vamos ver? Depois de sofrer abuso psicológico, moral e sexual por 13 anos, esta mulher entrou com 2 medidas protetivas contra o ex-marido. Por segurança, ela se mudou de cidade com o filho e agora é acusada pelo agressor de alienação parental, que é quando a interferência induzida por um dos pais ou avós na formação psicológica do menor, e precisa convencer o próprio juiz de que é vítima de violência. Então, a própria sentença admitiu que havia violência doméstica e extinguiu a protetiva. A partir desse dia, eu fui totalmente violentada no processo da Vara da Família. Ela baixou o aplicativo SOS Mulher, que ajuda vítimas com medidas protetivas concedidas pelo Tribunal da Justiça de São Paulo. Desde que foi criado, há 2 anos, cerca de 18 mil mulheres no estado de São Paulo baixaram a ferramenta e a Polícia Militar já atendeu mais de 1.300 chamados. Esses acionamentos
nós tivemos 88 conduções ao DP até agora, que dessas 88, 30 se tornaram efetivas prisões em flagrante. Por meio do aplicativo, a Polícia Militar tem condições de oferecer um serviço mais rápido, de maior qualidade para essas mulheres. As medidas protetivas estão previstas na Lei Maria da Penha e proíbem algumas condutas do agressor, como, por exemplo, o contato e aproximação da vítima, além de determinar o afastamento do lar. As medidas não têm um prazo e devem vigorar enquanto houver situação de risco para a mulher. Não é raro a gente ver situações de mulheres que passam por violência mesmo depois do divórcio, da dissolução da união estável. É importante que a mulher busque a concessão das medidas protetivas. Nem sempre o caminho é fácil, é simples, mas é importante não desistir, porque nenhuma mulher consegue sair sozinha da situação de violência. Bom, pessoal, então fica, a dica. É muito importante que essa informação seja compartilhada sobre esse aplicativo para você, em casa, poder utilizar ou aconselhar alguém que esteja passando por alguma situação e que seja necessário utilizar. Então, é uma informação muito importante que deve ser repassada. E, bom, agora a gente vai mudar um pouquinho o tema, que é comida, A gente vai falar de comida, que é uma coisa aqui muito pertinente do programa. A gente sempre está falando disso, fazendo receitas e falando sobre o assunto. Bom, o tempo passa cada vez mais rápido, E pensando bem, daqui a pouco já vai ser aquele feriado muito gostoso que a gente come todos os tipos de chocolate, que é a Páscoa. E, bom, apesar da pandemia, o mercado de chocolates tem boas expectativas para a Páscoa e na reportagem final de hoje da TV Brasil, vamos falar um pouco sobre o mercado de chocolates. Vamos assistir? Esta pequena fábrica de chocolates no centro de São Paulo está em plena atividade para a Páscoa. Para dar conta da demanda, Gabriela foi contratada de maneira temporária por 3 meses. Eu fiquei desempregada já tem 2 anos, trabalhava de olhar criança. Não trabalhava, fazia um bico. Foi muito bom, estou muito feliz. Este ano, dentro da fábrica, são 6 temporários. Em outras épocas, a contratação chegou a ser 3 vezes maior. Mas há um otimismo este ano, ainda que contido. Consultoras que revendem os produtos da marca em outros locais estão sendo escaladas. O ano passado eu tive uma com esse perfil e esse ano já estamos em torno de 6 a 10 para fechar. São pessoas independentes correndo atrás e fazendo da Páscoa uma renda extra. Nas grandes fábricas, os trabalhadores temporários para a Páscoa deste ano começaram a ser contratados em setembro do ano passado. Mas é agora que trabalham 70% dos temporários, os promotores de venda que ficam nos supermercados. Todos os anos, os ovos de Páscoa começam a ser vendidos nos mercados logo depois do Carnaval. No ano passado, o isolamento social fez com que sobrasse tanto produto que, mesmo passada a Páscoa, as vendas fossem até o final de abril. O grande canal de distribuição da Páscoa continua sendo os supermercados. E esses não fecharam, não estão sempre funcionando normalmente, As empresas se prepararam, produziram mais do que no ano passado, estão otimistas com muitas opções de embalagens, de produtos, de tamanhos. Datas comemorativas aquecem indústrias específicas como a do chocolate na Páscoa. Mas a pandemia fez o modelo de contrato temporário se tornar uma saída para todos os setores. O trabalhador também é importante porque ele pode conhecer novos profissionais, novos modos de trabalhar, adquirir mais experiência e galgar aí uma oportunidade efetiva. Bom, pessoal, essa foi as matérias, inclusive, da TV Brasil de hoje. E agora a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Voltamos e eu já estou aqui posicionada para a boa receita de hoje. O que nós vamos fazer hoje é frango à parmegiana, que é uma receita super famosa, mas hoje eu vou fazer uma mais fácil ainda do que a receita que costumamos conhecer. E a minha, ela não vai ser empanada, ela vai tudo na panela, na mesma panela inclusive, então fica aqui comigo que você vai acompanhar essa receita super fácil. E aí, o que nós vamos utilizar nessa receita? A gente vai usar o frango, que o meu já está aqui temperadinho nessa tigela. Eu usei
Cada um pode usar o seu tempero de frango que costuma usar. Eu usei aqui cebola, colorau, então você se sinta à vontade para temperar do jeito que você quiser. Vamos utilizar o queijo mussarela, 200 gramas, pode ser, um sachêzinho ou uma caixinha de molho, a cebola, né, para temperar esse molho. E basicamente é isso, galera. Você vai precisar somente disso e aí você já pode começar a sua receita. Então, o que a gente vai utilizar aqui? Como o seu frango já está temperado, né, aqui. E aí eu vou ligar o meu fogo aqui para a gente conseguir fritá-lo. Vou utilizar esse garfo aqui, né? Vou colocar os meus frangos aqui na panela. Então a gente vai colocar os nossos filezinhos na panela, aqui na frigideira. Até jogar aqui um pouquinho dessa cebola, sempre legal, em cima. E aí, a gente já está aqui, a gente vai fritar esses filés, até colocar aqui no fogo mais alto. E depois a gente vai fazer o molho da parmegiana. Então fica aqui comigo que a gente vai fritar esses filés juntos. Bom, pessoal, a gente vai virar, né, o nosso frango para fritar dos dois lados, claro. Vou virar aqui os meus. E a tampa para ir mais rápido. Bom, pessoal, então eu já fritei o meu frango aqui, já está todo fritinho por dentro, né, todo bonitinho. Aí eu vou retirá-lo, né, daqui da nossa panela. Vou colocar ele no prato, reservar. Então a gente vai colocar ele aqui, ó. Nosso franguinho todo, já está tudo frito. E aí a gente vai fazer o molho nessa mesma panela. Então é uma receita muito simples, tá? Muito mesmo. Aquela parmegiana pro dia que você tá sem tempo. Quer comer uma coisa gostosa e aí você pode fazer essa receita. Então aqui, ó, já tá aqui com uma cebolinha, já tem um pouquinho de óleo, né, de quando a gente tá fritando o frango. Aí eu vou colocar só mais um pouco de cebola, tá? Aqui, para dar uma douradinha. Vou dar uma fritada na cebola. E aí a gente vai adicionar o nosso molho de tomate aqui nessa cebola. Vai colocar esse molho assim, ó, todinho. Então já colocamos o molho, vou passar pra pia. Aí aqui a gente vai dar essa leve misturadinha no nosso molho. E aqui o molho, se você quiser colocar um pouquinho mais de pimenta do reino, fica opcional, vou deixar o meu assim, porque já vai estar com um gosto bem legal por conta da cebola. Já vou reservar isso pra cá também. E aí a gente vai colocar o nosso frango aqui nesse molho, na panela mesmo. Então a gente vai colocá-lo aqui. E aí a gente vai colocar o queijo, a mussarela em cima. Aí a gente coloca cada fatia aqui, pega uma só, colocar com a mão mesmo. E aí a gente vai cobrir todo o frango com esse queijo. E aí, o que eu acho que fica legal para colocar uma corzinha, você pode colocar um orégano, uma pimenta do reino, fica bem bonito. Vou colocar um oréganozinho só para dar um sabor aqui. Essa pimenta do reino, só o queijo mesmo, tá bom? E aí a gente vai cobrir e deixar o queijo derreter. E aí enquanto a gente espera aqui o nosso queijo derreter, vou colocar a receita na tela para você dar uma olhadinha, anotar tudo que faltou e aí eu já te mostro como que ficou.
Bom, pessoal, enquanto você via a receita, eu já estou aqui com o meu queijo derretido da nossa parmegiana, muito simples, muito rápida. E eu vou servir um pedacinho para você ver como que ficou, só pela frigideira que eu já consigo ver que tá lindo. E aí eu vou servir um pedacinho pra gente, um dos nossos frangos. Aqui, ó. E esse vai ser um take muito lindo, vamos lá. Aqui, ó. Parmegiana prontinha. Vou colocar aqui no prato. E aí você pode servir os pedacinhos aqui do seu frango para comer, ó. Frango prontinho e muito simples, muito rápido. Você fazer aí na sua casa, ela não empanada, o que quer dizer que ela é mais rápida e leva menos óleo também para fazer. Então isso é legal, é para quando você está procurando uma praticidade no seu dia a dia. E bom, pessoal, esse foi o Boa Receita de hoje. Bom, pessoal, esse foi o Boa Manhã de hoje. Eu espero que você tenha gostado, porque eu sempre amo e de verdade a companhia de vocês aqui. Se você perdeu algum momento, você pode ver de novo no nosso canal do YouTube, Programa Boa Manhã, e acompanhar a gente lá pelo Instagram, @BoaManhãTV, que a gente posta tudo lá, bastidores, receitas, tá tudo lá. Então a gente vai ficando por aqui, a gente se vê amanhã nesse mesmo canal, TV 8, às 10 da manhã. Até lá!